Dia. Bom dia. Você mora em fazenda longe daqui, da cidade? Sim, é 100 e alguma coisa. Quilômetros. Eita! Mas você mora na fazenda ou você só tá ficando aí por conta da... Eu tô ficando aqui. Entendi. Todo dia é um galo cantando e eu... Ele tá... Eu tô aqui mesmo porque eu gosto de ficar aqui. Aí eu vou ficar aqui, mas eu moro em Porangatuí mesmo. Todo dia é um galo cantando, rapaz. Já comeram só. Essa coisa pra mim. Olha, se não tiver com o livro aí, já pega, tá? Gente, fazendo aquele esquema de ontem. Livro de química. Pronto aí, Nádia? Pegou a apostila? Ih, Faz tempo, eu tô aqui boiando. Então vamos é. lá. Hoje é aula de química. Minha parceira Isabela não entrou. Vou abrir aqui. Tá vendo aí minha tela? Distribuição eletrônica? Sim, tô vendo. Então, vamos fazer uma... Eu vou dar uma recapitulada, porque eu sei que ninguém lembra nada da última aula. É sempre assim, aluno tem um... Esqueci o nome. Alzheimer. Aluno não lembra nada das coisas. Mas, enfim, eu gosto sempre de ficar lembrando por isso. É muito difícil vocês lembrar, mas eu dou um toque aí vocês... Gente, gente não, né? Pessoal, tem uma pessoa... Naila. Então, nas últimas aulas, eu falei lá sobre os modelos atômicos. Então, o modelo atômico, ele tentou explicar a matéria, do que é composta a matéria. O último modelo que eu falei para vocês foi o de Bohr. E Bohr falou lá que o átomo tem um núcleo, então é esse aqui do meio, e tem camadas. Ok, então o átomo pode ter até 7 camadas. E quantos elétrons eu tenho em cada camada? A distribuição eletrônica serve para isso, para descobrir quantas camadas o átomo tem e quantos elétrons eu tenho em cada camada. Porque não é desordenado. Aí a gente viu na última aula aqui, ó, que é o seguinte: o átomo tem camadas. E dentro dessas camadas, a gente chama as camadas de níveis também. Então a gente tem o nível K, L, M, N, O, P e Q. As 7 camadas a gente pode chamar de 7 níveis também. A gente viu que dentro desses níveis eu tenho um negócio chamado subnível.
Eu fiz até uma analogia para vocês. Gente, pensa que a camada é sua casa. E o nível é o quarto. E o elétron são as pessoas dentro do quarto. Então é como se fosse assim, a camada é sua casa. Então, dentro da camada, o que eu tenho dentro da camada? Os quartos, que são os subníveis. Então, eu tenho os níveis e eu tenho os subníveis. O subnível está dentro do nível. E tanto a camada, tanto o nível quanto o subnível, tem uma quantidade máxima de elétrons. Por exemplo, aqui, eu estava falando na última aula, na camada K aqui, quantos elétrons máximos eu posso colocar lá? 2. E aí, o que acontece? Qual que é o subnível, então, que encaixa nessa camada K? Só o S. Por que é só o S? Tá vendo que o S também só cabe 2 elétrons? Então, se a casa... É como se fosse assim, a casa cabe só 2 pessoas dentro da casa. Então, eu vou ter lá o quê? Eu vou ter um quarto que cabe 2 pessoas. Então, que quarto é esse? O quarto S aqui, ó. Minha analogia tá ficando mais fácil ou tá complicando mais? Tá dando... Não, tá ficando. Então, é exatamente essa ideia. Dentro da camada K, cabe só 2 elétrons. Então, que subnível eu vou ter dentro da camada K? O S, que também só cabe 2 elétrons. Aí, ok, a camada L aqui, cabe 8 elétrons. Então, agora cabe mais 4, né, dentro dessa casa. Então, cabe aqui o subnível S, que é 2, mais o subnível P, que é 6. Porque 6 mais 2, 8. Então, eu sei que dentro dessa camada L aqui, eu tenho o subnível S e o subnível P. Olha aqui para você ver nessa imagem aqui embaixo. Aqui. Então, olha a camada K. O máximo é 2 elétrons, né? Então, qual que é o subnível que eu tenho dentro dela? Um S2. Por quê? Porque não cabe só, o subnível S também não cabe só 2 elétrons. Então, vai ser um S2. Olha a camada L aqui. A camada L cabe no máximo 8 elétrons. Então, eu vou ter 2 subníveis dentro dela. O S e o P. Tá vendo? Então, esse numerinho aqui de cima é os elétrons. Então, o S cabe 2 elétrons e o P cabe 6. Então, tá vendo que eu estou respeitando a quantidade de elétrons da camada? É como se fosse assim, então. Ó, na camada L aqui, olha, a minha casa cabe no máximo 8 pessoas. E essas 8 pessoas vão ser distribuídas em quantos quartos? Em 2. O quarto S. Quantas pessoas vai lá para dentro desse quarto S? 2. E o quarto P. Quantas pessoas vai lá para esse quarto P? 6. Vai ser beliche lá no quarto P. Para caber essas 6 pessoas lá dentro. Mas enfim. Ok. Agora olha lá a camada M. Camada M aqui, ó. 18 elétrons. O máximo dela. Então, quais são os subníveis que eu tenho dentro dessa camada M? O S, que é 2. Mais o P, que é 6, dá 8. Mais o D, que é 10, dá 18. Então, eu sei que na camada M, ou no nível M aqui, eu tenho o subnível S, o P e o D. Olha aqui embaixo nessa imagem. Olha a camada M aqui, que cabe 18 elétrons. Então, fica 3S2. Por que 3S2? 3 é porque é a camada 3, né? S, porque é o subnível S. 2, porque no subnível S só cabe 2 elétrons. Então, vai caber quais subníveis aqui nessa camada? O S, o P e o D. Então, tá vendo que segue uma lógica? Aí, por exemplo, a N lá, cabe 32 elétrons. Adivinha quais são os subníveis que vai ter lá dentro? O S, o P, o D e o F. Porque se você somar isso aqui, tudo vai dar 32. Então, olha lá a camada N lá, que é a quarta, que cabe 32. E ela vai ter todos os subníveis, ó. Vai ter o S com 2 elétrons, o P com 6 elétrons, o D com 10 elétrons e o F com 14 elétrons. Do mesmo jeito a O, do mesmo jeito a P e do mesmo jeito a Q. O que significa, então, esse 1S2, 2S2? O número grande aqui da frente significa o nível. Então, por exemplo, o primeiro nível é 1, o segundo é 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o número grande significa isso, o nível. A letra do meio, esse S, esse P, é o subnível. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar a quinta camada aqui, a camada O, nessa imagem aqui de baixo. Então, 5 eu sei que é o quê? Representando a quinta camada. Esse S, P, D e F é o subnível. E esses numerinhos aqui de cima, que fica em cima do S aqui, por exemplo, é a quantidade de elétrons que cabe naquele subnível. Então, vamos pegar a quinta camada aqui. Então, 5S2. O que é 5S2? 5 é porque é a quinta camada. S é porque é o subnível.
E 2 é porque naquele subnível cabe 2 elétrons. Olha aqui também, 5p6. O que é o 5p6? 5 porque é o quinto nível, P porque é o subnível, e 6 é porque no subnível P cabe 6 elétrons. Ficou claro até aqui? Uhum. Então, você entendeu, né? O átomo tem camadas, pode ter até 7. E dentro dessas camadas, ou desses níveis ali, eu tenho subníveis. E aí, cada nível, cada camada, cabe uma quantidade máxima. Agora, vamos lá para a distribuição de fato. E aí, o que acontece? Com base nessa ideia aqui, ó, nessa ideia dessa tabela aqui embaixo, dessas quantidades de elétrons que cabem, quantidade de subnível, foi criado um negócio chamado diagrama de Linus Pauling. É esse aqui, ó. Esse aqui do lado direito aqui chama diagrama de Linus Pauling. O Linus Pauling foi o cara que criou isso. Ele criou com base em quê? Ele criou com base nisso aqui, ó, nessa quantidade de elétrons e quantidade de subníveis que tem em cada camada. Se você for olhar, aquilo é isso aqui, ó. Então, ele criou isso aí para quê? Para fazer a distribuição eletrônica. E aí, então, beleza, gente. Como que eu faço, então, a distribuição eletrônica? A primeira coisa que você tem que fazer é ir lá na tabela periódica. Jéssica, mas entrou em tabela periódica? Sim, sim. E lá na tabela periódica procurar um negócio chamado número atômico. Então, você vai lá na tabela. Eu vou tentar aqui abrir uma tabela para você, quer ver? Vou abrir uma tabela aqui para você ver uma coisa. Vê se você acha um aí também. Esse número aí deve ter. Eu abri uma tabela aqui para você. Olha aqui para você ver, quer ver? Deixa eu... Essa tabela aqui é um pouco grande. Olha, o número atômico nessa tabela é esse numerinho aqui de cima, ó. Então, em todos os átomos, o número atômico vai ser o de cima. Como é que é? A tabela você colocou aqui na tela que não tá aparecendo, não. Não, peraí, deixa eu... É porque eu tô para compartilhar só o slide. Deixa eu mudar aqui, peraí. Peraí. Tá vendo aqui agora? Uhum, tô. Tá vendo esse numerinho de cima aqui, ó? O de cima em todos aqui, ó. 3, 4, 12, 20. 6, 7, e é em sequência. Procura aí na sua tabela que você vai ver que tem um número. Nem sempre é em cima, mas na maioria das vezes tem 2 números aí: massa atômica e número atômico. Você vai procurar o número atômico. Geralmente é o de cima. Ele segue uma sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas é uma sequência bem bagunçada, né? Não, não. Olha aqui pra você ver. Ela segue essa sequência aqui. Deixa eu chegar. É assim, ó. Ela é retinha. Olha aqui você vê. O 1 é esse aqui. O 2 é esse aqui, ó. Uhum. Aí tem o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá vendo que segue uma sequência assim, ó, na horizontal? Aí isso aí é o número atômico. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui com você agora a distribuição do carbono. Procura o carbono, tá do lado de cá na tabela. É um C. Procura o carbono aí para mim. 6. 6. O número atômico dele é 6. Então, vamos distribuir aqui, fazer a distribuição atômica do carbono. Então, o que acontece? Só que o que acontece? Esse número atômico, vocês ainda não viram, mas o que é o número atômico? É o número de prótons que o átomo tem. Lembra que eu falei para vocês que o átomo tem próton dentro do núcleo, nêutron dentro do núcleo e elétron dentro da eletrosfera? Lembra que eu falei isso? Uhum. Se não lembra, eu te lembrei agora. E aí, o que acontece? Esse númerozinho aí que a gente chama de número atômico é o número de prótons. E aí, o que acontece? Eu vou falar disso também, mas eu já adiantando. Num átomo neutro, o que é o átomo neutro? É aquele que a quantidade de prótons, que é a partícula positiva, é igual à quantidade de elétrons, que é a partícula negativa. A gente fala que é neutro. Então, esse número atômico aí é o número de prótons. Então, o que significa esse 6 aí? Que no núcleo tem 6 prótons. E aí, se no núcleo tem 6 prótons, na eletrosfera também vai ter 6 elétrons. Então, a gente vai distribuir aqui 6 elétrons. Então, mas resumindo aqui o que eu quero falar. Você vai lá na tabela, pega o número atômico.
Eu peguei e escolhi aqui o carbono. Como que eu faço a distribuição dele? Então, significa que eu vou ter que distribuir 6 elétrons. Como que eu faço? Eu começo lá pela primeira camada. Eu vou seguir o diagrama aqui, ó. Então, o primeiro aqui que eu vou distribuir é o 1s2. Olhando para minha imagem aqui, ó. 1s2. Então, na hora de você colocar aqui na sua sequência, o primeiro que você vai colocar é 1s2. Certo? Eu comecei por aqui, ó. 1s2. Tá vendo que tem uma setinha? Uhum. Então, eu sempre sigo essa setinha. Eu sigo a setinha, vou até lá embaixo. Depois daqui, eu começo lá em cima de novo, ó. Venho aqui em cima, vou até lá embaixo no 2s2. Ok, depois que eu chegar aqui embaixo, vou lá em cima de novo. No 2p6 aqui, vou até lá embaixo. 2p6, 3s2. Mas ok, vamos fazer então aqui a distribuição. Eu tenho que distribuir 6 elétrons. Então, vamos começar pelo 1s2. Coloquei aqui, ó, 1s2. Opa, deixa eu baguncei aqui o negócio. Então, 1s2 é o primeiro. O que significa esse 1s2? Significa que eu já distribuí 2 elétrons. Falta quanto para chegar no 6? 4, né? Então, vamos seguir a sequência aqui. Então, já passei por 1s2. Qual que é o segundo que você vai distribuir? 2s2. Aí, eu coloco na minha sequência aqui, ó. 2s2. Então, eu já distribuí 2 elétrons. Com mais 2, 4. Falta quanto para chegar no 6? 2. Aí, beleza. Então, eu já distribuí essa camada aqui, 1s2, né? E já distribuí o 2s2. Agora, eu vou aonde? Eu vou lá em cima de novo. Ó. Vou lá em cima. Aonde? No 2p6. Então, tá vendo que eu tô seguindo a retinha? Eu sempre vou lá embaixo, aí eu volto lá em cima. Vou lá embaixo, volto lá em cima. Pra que serve isso aí mesmo? Para que serve isso aqui? O que acontece? Lembra que eu falei para você que o átomo ele pode ter até 7 camadas? Isso aqui serve para... Mas nem todos os átomos, Nália, vai ter 7 camadas. Eu vou te mostrar aqui agora, na hora que a gente acabar a distribuição, que esse átomo aqui não tem 7 camadas. A distribuição, ela serve para te falar quantas camadas esse átomo vai ter e quantos elétrons você vai ter em cada camada. Isso é importante demais, né? Na hora que a gente for estudando na química e vai para frente, você vai ver que é muito importante você saber quantos elétrons tem na última camada. Então, o que acontece? Quantos elétrons tem em cada camada do átomo? Então, beleza. Então, eu começo lá em cima, ó, 1s2. Beleza, distribuí um s2 aqui, ó. Eu preciso chegar nos 6 elétrons, né? Então, distribuir 2. Esse numerinho aqui de cima é o elétron. Aí, eu parto aqui para a próxima camada, que é o 2s2. Então, coloquei ela aqui, ó. O que significa esse 2s2? Que eu distribuí mais 2 elétrons. Ok, mas é 6, né? Então, falta quanto para dar 6? Eu já distribuí 2 aqui, com mais 2, 4. Então, falta 2. Aí, eu parto aqui para a próxima camada, né? Que é o 2p6. Mas eu vou colocar aqui 2p6? Não, sabe por que eu não vou colocar? Porque aí vai ficar quantos elétrons? Vai ficar 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10. Aí ultrapassa a quantidade de elétrons do carbono. Então, se só falta 2, eu vou colocar 2p2. Você não pode ultrapassar aqui e colocar, por exemplo, 2p7. Mas antes disso, você pode colocar. Então, você vai distribuir até chegar na quantidade de elétrons que seu átomo tem. E aí, o Naila, a Isabela, que entrou aí depois também, a Maria Clara. Então, o que eu fiz aqui? Isso aqui que eu fiz chama distribuição eletrônica. Aí, sabe o que eu sei com essa distribuição eletrônica? Vamos lá entender o que essa distribuição me fala. A primeira coisa que eu sei, o átomo tem a camada K. Ele tem uma camada. Beleza. Por como que eu sei? Tá vendo aqui que esse número 1 representa a camada? Lembra que eu falei? Que o número 1 representa a camada? Então, eu já sei que o átomo possui a camada K, que é a primeira camada. Quantos elétrons ele tem nessa primeira camada? Olha aqui. 2. E eu sei também que esse átomo tem a camada L, que é a 2. Olha aqui para você ver, esse número 2 representa a segunda camada. Então, se eu fosse desenhar esse átomo aqui, sabe quantas... Esse átomo, então, teria um núcleo e quantas camadas? 2 em volta. Seria
Deixa eu ver aqui se esse aqui é. Não, esse aqui tem 3. Tá vendo que esse aqui tem um núcleo e tem 3 camadas? Esse de carbono seria um núcleo e 2 camadas. A camada K e a camada L. E quantos elétrons você tem na camada K? Olha aqui na camada K quanto você tem. 2. E na camada L, quanto você tem? 2 com mais 2, 4. Tá vendo tanto Então, pode falar. esses dois fica só uma camada, né? Sim. Isso aqui, ó. Isso. Pode falar. Eu pensei que era até que era 3 camadas, né? Porque... Aí o que acontece? Essa aqui é uma camada. Que é a camada K. E quanto que é a primeira camada lá? Lembra que eu falei para você? O que representa esse número 1? A primeira camada. O S aqui representa o subnível, isso aqui é a quantidade de elétrons. Então, na primeira camada, eu digo que a primeira... Só com esse quadradinho aqui que eu grifei. Eu digo que esse átomo tem a camada K. Dentro da camada K tem um subnível S. E tem 2 elétrons nessa camada. Tá vendo tanta informação que isso aqui me traz? Olha aqui, agora na camada 2. O que eu tenho na camada 2? Eu tenho... Vamos começar aqui. A camada 2 eu tenho o subnível S e o P. E quantos elétrons eu tenho nessa camada 2? 2. Com mais 2, 4. Tá vendo, então, o tanto de informação que isso aqui me dá? Isso aqui na química é tão importante, né? É tão importante que você não está entendendo. Na hora que a gente chegar lá em ligações químicas, vocês vão notar um pouco da importância disso aqui. Isso aqui é muito importante. Então, eu coloquei aqui embaixo. Então, esse átomo possui a camada K com 2 elétrons, né? Tá aqui, os 2 elétrons da camada K. E a camada L com 4 elétrons. Então, na segunda camada, que é a camada L, tem 4 elétrons. Outra coisa que eu consigo descobrir. Qual que é a camada de valência do átomo? O que é a camada de valência? É a última camada dele. Qual que é a última camada desse átomo aqui? Não é a 2? Eu vou ter o núcleo, a camada 1 e a camada 2. Qual que é a última camada, então? 2. Camada 2, então eu coloquei aqui, ó, sua camada de valência. Sempre que vocês ouvirem camada de valência, o que é a camada de valência de um átomo? A última. Então, qual que é a camada de valência aqui? A L. Porque é sempre essa sequência. K, L, M, N, O, P, Q. K é a primeira, L é a segunda, M é a terceira, N, O, P e Q. Então, a camada de valência nesse átomo é a L, ou seja, é a segunda camada, é o nível 2. Eu posso chamar de tanto faz isso. Eu poderia falar até assim, olha, a camada de valência é a L, ou a camada 2. E quantos elétrons você tem nessa camada de valência? Você sabe aqui, ó. Essa camada de valência tem 2 com mais 2, 4 elétrons. E outra coisa que eu posso falar também, qual que é o subnível mais energético? O que é o subnível mais energético? É aquele onde os elétrons têm mais energia. Qual que é o subnível mais energético? Sempre vai ser o último aqui, ó. Sempre vai ser o último da sua distribuição. Então, o subnível mais energético aqui é o 2P2. Isabela, tá aí comigo? Maria Clara parece também que entrou. Tô aqui. Maria Clara, tá conseguindo me entender aí? Tô. Então, galera, olha aqui para vocês verem outro exemplo. É o cloro. Vamos procurar o cloro aqui, lá na tabela periódica. Tá vendo minha tabela aí? O cloro tá lá pertinho do carbono. A Naila aí que tá com a tabela. O cloro tá lá pertinho do carbono. Olha aqui para você ver o cloro aí. Olha o número atômico dele aqui, ó. É 17. Tá um pouquinho para frente assim do carbono, tem o Cl, que é o cloro. O número atômico dele é 17. Então, o carbono era 6. Você só tinha que distribuir 6 elétrons. Agora, esse aqui, quanto você tem que distribuir? 17. Então, vamos seguir lá. A sequência aqui, ó. Olha a sequência. Então, eu vou começar aqui, ó. Aqui já está distribuidinho, ó, gente. Isso aqui é a distribuição eletrônica dele. Mas vamos seguir aqui só para vocês verem. Deixa eu colocar aqui. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu fazer com vocês aqui na hora. Quem sabe faz ao vivo.
Pera aí, deixa eu fazer junto com vocês aqui ao vivo. Então, eu sei que eu vou fazer a distribuição eletrônica do cloro. Qual que é o número atômico do cloro? É 17, né? Então, eu vou distribuir 17 elétrons. Vamos começar aqui. Qual que é a primeira camada que eu distribuo? Um S2. Então, um S2. Distribuir 2 elétrons só. Esse número 2 aqui é os elétrons. Beleza, agora vamos para o segundo aqui. Eu sempre venho aqui embaixo e volto lá em cima. Então, o próximo aqui é o 2S2. Então, vai ficar 2S2. Distribuir quantos elétrons? 2 com mais 2, 4. Falta um monte ainda. Então, 2S2. Agora, quem que é o próximo aqui? Eu sempre venho aqui embaixo e volto lá em cima. 2P6. Então, eu vou colocar o 2P6 aqui, ó. 2P6. Beleza. Acabei o 2P6. Eu vou aonde? Eu passo para a camada de cá? Não, eu vou até embaixo lá, ó. 3S2. Quantos elétrons eu já distribuí até agora? 2. Com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Ou seja, falta 5 elétrons ainda para dar os 17. Então, eu parei aqui, ó, no 3S2. Agora eu pulo para cá. Eu sempre venho até embaixo e pulo para cima lá. Agora vai vir o 3P6. 3P6. Só que vamos olhar uma coisa aqui para vocês verem. 2 com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6 vai dar 18. E quantos elétrons eu tenho para distribuir? 17. Então, nesse 3P6 aqui, eu posso ter 6 elétrons? Não, eu vou apagar e colocar 5. Por que eu vou apagar e colocar 5? Porque eu preciso distribuir 17. Então, vamos somar de novo. Você não pode, gente, o 3P6 aqui, você não pode ultrapassar o 6. Você não pode colocar 3P7, 3P8. Mas menos que o 6 você pode. Você tem que chegar lá na quantidade de elétrons que seu átomo tem. Então, vai ficar um S2, 2, então, distribuir 2. Com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 5, 17. Então, eu falo que essa aqui é a distribuição do cloro. Aí, com isso, gente, a gente pode falar o quê? Esse átomo aqui, quantas camadas ele tem? Ele tem a camada K, que é a 1. Ele tem a camada L, que é a 2. E ele tem a camada KLM, que é a 3. Então, eu já sei que esse átomo tem um núcleo e quantas camadas? 3 camadas. Ele se parece com essa, então, ó. Olha aqui pra você ver, esse átomo aqui tem um núcleo e 3 camadas. Ele se parece com esse aqui. Agora, vamos voltar lá. Então, eu sei que esse átomo tem 3 camadas. Dá para me saber quantos elétrons eu tenho em cada camada. Olha aqui quantos elétrons, então, eu tenho em cada camada. Na 1, eu tenho 2. Na 2 aqui, quantos elétrons eu tenho? 2 com mais 6, 8. Então, eu coloquei aqui, ó. Opa. Eu coloquei aqui, ó. Então, na L, que é a 2, é 8. E na terceira camada, que é a M, eu tenho 2 com mais 5, 7. Então, eu falo que na camada K, esse átomo tem 2 elétrons. Na camada L, ele tem 8. Na M, ele tem 7. Então, não seria esse átomo aqui, por exemplo. Porque esse átomo aqui na camada K, ele tem 2. Na L, ele tem 8. Só que na M aqui, ele só tem 1. Esse átomo aqui não. O átomo de cloro tem 7 na camada M. Deixa eu ver se eu acho um átomo de cloro aqui para mostrar para vocês. Como é que ele é. Cadê? Vou ver se sai um fácil aqui para mostrar para vocês como que é o átomo de cloro, então. Olha aqui para vocês verem. Esse aqui é um átomo de cloro. Esse aqui... Não, deixa eu abrir esse. Esse aqui é um átomo de cloro. Tem um núcleo. E se você for contar as bolinhas, as bolinhas são os elétrons. Então, na primeira camada, quantos elétrons ele tem? 2. Na segunda camada, quantos elétrons ele tem? 8. E na terceira camada, ele vai ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons.
Então, é exatamente isso que a distribuição faz. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Então, ó, na camada primeira, então, eu sei que esse átomo tem 3 camadas. Em cada camada eu sei quantos elétrons tem. E aí eu posso também falar qual que é a camada de valência. Qual que é a camada de valência? É a última camada. Qual que é a última camada desse átomo aqui? A 3. Então, qual que é a camada de valência nesse átomo? É a M, é a 3, é o nível 3. E qual que é o subnível mais energético? É o último aqui, ó. O 3p5. Entenderam aí o tanto de coisa que eu consigo fazer aqui com essa distribuição? Então, gente, só através dessa distribuição aqui, ó, eu poderia falar assim, Naila, monta o átomo para mim. Monta esse átomo para mim. Como você montaria esse átomo? Você colocaria um núcleo, colocaria 3 camadas. E nessas 3 camadas, você conseguiria aqui, ó, na camada 1 você coloca 2 elétrons, na 2 você coloca 6 elétrons, na 3 você vai colocar 7 elétrons. Então, tá vendo o tanto que isso aqui mostra as coisas? E aí você chegaria nisso aqui, ó. Você chegaria nesse átomo aí, o átomo de Glória. Mas quantos prótons vou ter aqui no núcleo? Se a gente distribuiu 17 elétrons, tem 17 prótons. Então, nesse meio aqui vai ter 17 prótons no núcleo aqui. E aí você consegue distribuir, você consegue fazer esse desenho aqui sabendo só isso que eu tô te falando. Tá vendo? Agora você consegue entender, Nália, tanto que é importante isso aqui? Você falou assim, qual que é a importância, para que serve? É exatamente para isso aqui que serve. Você saber. Porque é o seguinte, a primeira pergunta era assim, o que compõe a matéria? Aí descobriu, é os átomos. Mas o que tem dentro dos átomos? Descobriu, tem prótons, nêutrons, elétrons. Aí, a terceira pergunta, mas quantas camadas esse átomo vai ter? Quantos elétrons em cada camada vai ter? Tá aqui a resposta para isso. Agora você já sabe que a matéria é composta por átomos, que o átomo possui prótons, nêutrons e elétrons. E você consegue saber quantas camadas o átomo tem e quantos elétrons em cada camada. Então, esse negócio aqui, gente, é uma coisa da química aí extremamente importante. É isso aqui. Deu para pegar a ideia? Uhum. E esses números grandes, como é que a gente vai distribuir, fazer esse trem? Como assim esses números grandes? Você fala os números atômicos grandes? Tem 116. Naila, aí o que acontece? Como que você vai distribuir? Seguindo a setinha. Vamos fazer um grande aqui, então. Vou abrir um novo... Vou abrir um aqui e fazer um grande para vocês. A gente vai perder até as contas. Deixa eu pegar um átomo grande aqui. Não tão grande que nossa aula está acabando. Vamos pegar um lá com 50 elétrons, pode ser? O estanho aqui, 50. O número atômico dele é 50. Vamos distribuir ele, então. O número atômico dele é 50, então eu tenho que chegar no 50. Deixa eu colocar a minha... Vamos lá, então. A distribuição eletrônica aqui é do estanho. O número atômico dele é 50. Vou colocar aqui, 50. Vamos fazer a distribuição dele, então. Então, eu começo aonde? Começo num S2 aqui, ó. Então, eu vou colocar lá, 1S2. Depois, eu sempre vou embaixo e começo lá em cima de novo, ó. 2S2. Então, já distribuí 4 elétrons. Falta 56. 46. 2S2. Qual que é o próximo? Eu vou lá em cima, ó. Vou lá em cima. 2P6. Então, vamos lá. Vamos colocar 2P6. Já distribuí 10 elétrons aqui. Depois do 2P6, eu vou até lá embaixo. É o 3S2. Então, 3S2. Depois do 3S2, eu volto lá em cima. Vem o 3P6. Então, vou colocar o 3P6. Já perdi até as contas de quando nós já tá aqui. Depois do 3P6, vem o 4S2. Então, eu vou colocar 4S2. Depois do 4S2, eu vou lá em cima de novo, ó. 3D10. Então, vai ficar 3D10. Depois do 3D10, vem o 4P6. Tá vendo que eu tô seguindo a retinha aqui? 4P6. Depois do 4P6, vem o quê? 5S2. Vamos ver quantos elétrons eu já distribuí aqui, senão daqui a pouco eu paro. Eu me perco. Então, eu parei aqui, né? No 5S2. Vamos contar aqui quantos elétrons eu já distribuí. 2. Com mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2,
12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. Com mais 10, 30. Com mais 6, 36. Com mais 2, 38. Então, vamos anotar aqui, senão agora nós esquece. Então, a gente já distribuiu 38. Vamos anotar aqui, senão agora nós não sabemos onde está. Vamos continuar, né? 5S2, parei aqui. Agora a gente vai lá em cima, ó. 5S2, vamos aqui. 4D10. Vou colocar aqui 4D10. Beleza. Então, 38, 48. Falta quantos elétrons agora? 2. 2. Então, eu vim aqui para 5P6. 5P6. Mas eu vou colocar 5P6 aqui? Não, vai colocar um 2, né? 2, por quê? Porque senão eu ultrapasso, né? Vamos contar de novo para ver se deu certo. 2, com mais 2, 4. Com mais 6, 10. 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48 e 50. Então tá aqui, eu distribuí um átomo grande. Agora vamos ver quantas camadas esse átomo tem. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui pra baixo. A K ele já tem, né? Quantas elétrons ele tem nessa camada K? 2. Então, eu vou colocar aqui, na camada K ele tem 2 elétrons. Beleza, ele tem também a camada L, ó. Tá aqui a camada L, ó. E quantos elétrons ele tem nessa camada? 8. Vou colocar aqui, então, a camada L dele tem 8 elétrons. Ele também tem a terceira camada. Agora, presta atenção nisso aqui, ó, Naila. Ele tem camada 3 aqui e tem aqui também, ó. Aonde tiver 3 é da camada 3. Então, quantos elétrons ele tem nessa camada 3? 2 com mais 6, 8 com mais 10, 18 elétrons. Que olha aqui pra você ver, tem 2 aqui, ó. Com mais 6, 8. Mas aqui também tem um 3 aqui, ó. E é camada 3 também. Então, com mais 10, aonde tiver 3, você tem que pegar os elétrons de lá. Porque é da camada 3. Não necessariamente, Naya, vai ficar sequenciadinho. Sempre quando você for fazer átomos muito grandes, você vai ver que não vai ficar juntinhos 3. Não vai ficar juntinhos 4. Aí, aonde tiver 3, você pega os elétrons dele lá. Então, na camada KLM. Então, você vai ter quantos elétrons lá na camada M? 18 elétrons. Beleza, agora na camada 4. Então, tem 4 aqui. Tem um 4 aqui também, ó. E tem outro bem aqui, ó. Então, 18, né? Porque 2 com mais 6, 8. Com mais 10, 18. Então, KLMN. Então, na camada N, ele vai ter 18 elétrons também. E aí, ele tem, por último, aqui a camada KLMNO. Então, na camada O, quantos elétrons ele tem? 4. 4. Então, na camada O, ele tem 4 elétrons. Então, a gente já sabe que esse átomo aqui tem um núcleo. E quantas camadas ele tem? 5 camadas. Então, eu posso falar que a camada de valência desse átomo é qual? É o O. O O, né? Que é a camada 5. 5. Então, eu já sei. E eu posso falar até quantos elétrons tem. Então, tem 4 elétrons na camada de valência. Tá vendo? O tanto de coisa que isso aqui me dá. Eu posso falar também qual que é o subnível. Qual que é o subnível mais energético aqui? O 5P2, que é o último lá, ó. O último sempre é o subnível mais energético. E aí, Nália, o tanto que é também, por exemplo, olha lá na número 1 lá da página 171. Lá tá pedindo um átomo. Tá pedindo assim, ó, o elemento hipotético, não tá falando que elemento é, mas na hora que você olhar na tabela, você consegue descobrir qual que é. Ele tem numerador 116. Então, o que você vai fazer? Distribuir tudo isso aí, ó. Credo. E aí, gente, aqui, ó, lá na página 167 tem esse diagraminha. Eu mando também para vocês, caso for o caso. Então, o que acontece? Então, é para distribuir 116 elétrons, e ele está perguntando assim, ó.
Então, um elemento hipotético com número atômico 116 apresenta na camada mais externa, a camada de valência, um número de elétrons igual a... Então, a pergunta é, quantos elétrons tem na camada de valência? Na última camada. É isso que essa questão quer saber. O que você vai fazer? Fazer esse esquema todinho aqui que eu fiz. Até chegar ao 116. Cuidado pra você não passar do 116. A gente vai fazendo aqui, a gente vai bagunçando. Olha pra você ver. Vamos procurar aqui um átomo de estanho, só pra você ver. O jeito que ele é. Ele deve ser bem mais grandão, porque ele tem mais camadas. Aí, igual tem esses números assim, se tiver precisando só de 2 e o número for 5, aí pode... Distribuir só 2? Não. Você não pode ultrapassar. Porque lembra que o subnível tem uma quantidade máxima de elétrons? Você não pode ultrapassar. Mais menos que isso você pode. Olha aqui pra você ver um átomo de estanho, o jeito que ele é. Tá vendo o tanto de elétron que ele tem? Então, ele vai ter lá um núcleo. Olha a quantidade de camadas. 1, 2, 3, 4, 5. É igual a nossa distribuição lá. Não foi 5 camadas que distribuiu lá? E se você for contar aqui, ó, em cada camada tem aquela quantidade de elétrons que tá lá. Pega um átomo qualquer aí, ó, da tabela periódica, distribui, depois vai lá no Google. Coloca assim, átomo do... Vamos supor, escolhe aí o átomo de oxigênio, por exemplo. Distribui ele e vai lá no Google, átomo de oxigênio. Você vai ver que ele vai ter a quantidade de camadas que você distribuiu, vai ter a quantidade de elétrons em cada camada que você distribuiu, igualzinho que você distribuiu. Então, tá vendo aí a importância disso aqui? Antes não se sabia nada, quantos elétrons tinha em cada camada, quantas camadas, não se sabia. Só se sabia que tinha 7 camadas. O átomo poderia ter 7 camadas. Mas aqui agora a gente viu que não são todos os átomos que têm 7 camadas. São alguns. A gente vai ver na hora que a gente for ver tabela periódica que tem uma parte da tabela periódica que os átomos, todos eles, têm 7 camadas. Mas se for um número grande, aí né? Iguais, né? Não entendi. Se for um número grande, você distribuiu. É para fazer essas camadas, a gente vai juntando os números, né? Sim, Os são iguais. Vai juntando o número das camadas. Então, por exemplo, se tiver camada 3 em 4 lugares, você soma todos os da camada 3, entendeu? Igual eu fiz aqui, ó. Olha o jeito que eu fiz. Igualzinho eu fiz aqui, ó. Tá vendo lá? Que tinha camada 3 aqui, tinha camada 3 aqui e tinha camada 3 aqui. Então, eu somei tudo, ó. 10 com mais 6 com mais 2, 18. Olha a camada 4. Tinha o 4 aqui, o 4 aqui e o 4 aqui. Tá vendo? Então, tem 10 com mais 6 com mais 2, 18 também. Então, Náia, sabendo disso aqui, eu posso falar assim pra você, ó. Náia, faz a distribuição do oxigênio e me desenha o átomo. Você vai dar conta. Você vai distribuir lá o oxigênio. Vamos fazer um desafio aqui, então. Procura o oxigênio aí na tabela. Tá perto do carbono. Olha, o oxigênio tá pertinho do carbono aí. Carbono? É. Qual que é o número? O oxigênio é o O. Lá do lado direito da tabela, lá na pontinha. Procura o O. Lado direito da tabela. Lá no finalzinho da tabela, lá em cima. Achei. Olha o número atômico dele aí. É 8. Distribui ele aí pra mim, Nália. Olhando essa retinha aqui. Olhando essa retinha. Faz igual eu fiz. Pega um lápis aí agora e distribui ele. Começando pelo 1s2. Você aprendeu o negócio. Você vai ver que isso aqui não tem complicação. Começa lá pelo 1s2. Não, pera, calma. Tô calma. Calma, calma. Maria Clara, tá por aí, Maria Clara? Tô assim. Faz aí a distribuição do oxigênio pra você aprender. Segue essa retinha aqui, ó. Ele tem 8 elétrons, então você vai distribuir. Começar pelo 1s2 aqui, ó. Uhum. E aí, depois que você acabar isso aqui, passa para a próxima camada aqui. Esse numerinho de cima é a quantidade de elétrons. Então, se você tem que distribuir 8, você tem que ir seguindo isso aqui até dar 8. Tá. Então,
Ai. Deu certo aí, gente? Pronto. Você conseguiu dividir aí por camadas? Uhum. Ó, vou fazer ela aqui com vocês, então. Ó, o oxigênio, então, o número atômico dele é 8. Vamos fazer Lá. Eu não tô dando pra ver muita coisa, não, mas... Vou aumentar Aí aqui. é 1 S2. Aham, Peraí. exatamente. Aí 2 S2, 2 P4. Aí a Aham, camada K, 2 elétrons, L, 6 elétrons. exatamente. E aí dá pra você desenhar o átomo, colocar o núcleo, e aí com duas camadas. Desenha aí o átomo pra gente ver. Coloca um núcleo. Tá. No núcleo você coloca 8 sinal positivo, porque se ele tem 8 elétrons, vai ter 8 positivos lá dentro do núcleo também. Isso é bom, galera, de fazer. Agora que aprende, isso aqui fica lindo. Aí são positivos, né? Não, só um não. Se você tem dentro do núcleo, se você tem o número atômico, é o número de prótons, é o número de partículas positivas. Então você vai colocar 8 aí dentro, na verdade. 8 mais em. 8 mais aí dentro. E aí, se tem 8 mais do lado de fora, também vai ter que ter 8 negativinho para ficar neutro. Deu conta aí, acho Maria Clara? Esqueci já o nome dele. Pronto. Tô dando conta. Mostra aí pra gente aí, ô Naila. O que você fez aí? Não tô vendo nada ainda. Nossa, tá bem ruim. Agora, aí, exatamente assim. É isso aí, para isso é que serve a distribuição eletrônica, gente. É para mostrar exatamente isso que você está fazendo. E toda vez que você fizer uma distribuição eletrônica, você pode ir lá no Google e pesquisar o átomo de tal. Você vai ver, se você pesquisar o átomo de oxigênio na internet, agora vai aparecer isso aí para você. Um átomo com núcleo, com duas camadas e essa quantidade de elétrons em cada camada. E aí eu posso perguntar, qual que é a camada de valência desse átomo aí? É a L. Quantos Que é a elétrons eu tenho nessa camada de valência? 6. Tá vendo? E qual que é o subnível mais energético? 2 P4. Pronto, galera, é isso. Conseguiu aí, Mari, entender a ideia da coisa? A Nália eu vi que entendeu. Consegui, mais ou menos. Tô conseguindo. Devagarinho tô conseguindo. Então, gente, já está encerrando a nossa aula aqui, mas na próxima aula eu vou trazer mais disso aqui para a gente ir distribuindo até... Eu nem acabei de falar aqui o que eu tinha falado. Eu tinha falado de nada, não. Então, na próxima aula, eu vou trazer mais disso aqui para a gente distribuir. Vocês vão ver lá, gente, que... Olha para vocês verem. Lá na questão número 1, na questão número 2, na 3, na 4, só tem exercício sobre isso aqui. Não, na 4 não, na 3, né? Da 3 dá 171, aí lá na 172 também, é isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Aí o que acontece? Se vocês voltarem, ou se não, se vocês voltarem lá na página 176, tem lá o diagraminha lá, ó. Vou encerrar aqui, vou interromper completamente. Lá na página 176 tem o 167 tem o diagraminha lá, ó, pra vocês seguirem. E aí, gente, tá faltando um númerozinho em cima. Por exemplo, lá no diagraminha tá assim, um S. Mas quantos elétrons tem na camada no subnível S? 2, né? Então você pode até colocar aí um S2, 2S2, 2P6. Qualquer coisa também, se vocês tiverem dúvida, pode pesquisar na internet aí. Diagrama de Linus Pauling. Diagrama
Distribuição eletrônica. Se você colocar distribuição eletrônica, você acha. Gente, alguma dúvida? Não. Então, coloca o nome de vocês aqui no bate-papo. A Isabela estava aí, nem conversou comigo hoje. Coloca o nome de vocês aqui no bate-papo para a gente fazer chamada. Gente, é isso. Eu vou encerrar aqui já, que já está acabando. Já acabou, na verdade, meu horário. Muito obrigada pela participação de vocês. E até a próxima aula, que é daqui a pouco, mas é de biologia. Até mais. Até.